Olá, pessoal. Esta é a primeira entrevista que estamos gravando para o ciclo de cinema de fronteira, o Cine de Fronteira. É uma iniciativa fantástica do Movimento Fronteiras Culturais, que está celebrando agora 14 anos de luta a partir das fronteiras nacionais do Brasil com os demais países. Mas hoje já estamos trabalhando junto ao México, já estamos trabalhando em algumas fronteiras europeias, então estamos recomeçando em outros lugares. Estamos hoje felizes aqui com a minha companheira Denise Galvez de La Paz, Bolívia, e o diretor do filme que vai estrear o ciclo, que é Nova York, uma cidade. Não, como se disse, vamos lá? Uma cidade. Nova York, mais uma cidade, que em espanhol seria uma cidade a mais, ou uma cidade como outra qualquer. Isso vocês vão entender durante a entrevista, por que esse título. E a protagonista, Paray Chapin, conhecida também por Patrícia Ferreira, não pôde estar aqui nessa entrevista por problemas de... Então, ela mora na aldeia, em São Miguel das Missões, não me lembro bem o nome da aldeia. Coenju. E estão trocando todo o cabeamento da energia elétrica lá. Mas assim que a gente puder, a gente inclui a Patrícia em outra entrevista ou até nessa mesmo que nós estamos trabalhando hoje. Tudo bom, Denise? Como é que está? Preparada? Siempre. Tengan ustedes un saludo muy cordial. Yo les hablo desde La Paz, Bolivia, desde las alturas de mi ciudad. Con mucho gusto, conociendo aquí a André, al lado de mi compañero Ricardo. La verdad es que hablar de este tipo de producciones audiovisuales es muy importante para nosotros. Además que aborda temas muy, muy interesantes que de pronto hemos dejado de lado porque nos han contado otra cosa. Agora vamos falar disto. Muito bom. André, queria começar te agradecendo muito mesmo por tu ter disponibilizado o filme para as pessoas, né, para a nossa rede ampla de ativistas culturais e professores, pesquisadores, né, investigadores em espanhol, e também artistas, produtores, mestres populares, coletivos culturais. E a minha primeira pergunta vai nesse sentido, André. Tu, como antropólogo que tu és, tu trabalha junto a um coletivo cultural indígena, né, na fronteira do Brasil com a Bolívia, exatamente assim, o país que Denise pertence. Fala um pouquinho dessa experiência para nós, por favor. Eu acho que é importante. Esse filme surge lá também ou não? Então, gente, poxa, em primeiro lugar, queria agradecer muito mesmo a vocês a oportunidade, né, da gente estar aqui mostrando um pouco esse filme junto com a Denise lá em La Paz, né, que é enfim, país também então que está próximo ali, né, como o Ricardo falou, dessas aldeias que eu trabalho mais constantemente, né? E assim, esse filme, na verdade, a gente fez com a Patrícia, que é uma amiga, né, que virou também uma amiga, principalmente nesse processo do filme, e, na verdade, esses são processos um pouco diferentes, né? Esse trabalho do filme com a Patrícia e essa experiência com o coletivo em Mato Grosso. Eu vou tentar dar uma resumida, mas, basicamente, no ano de 2008, eu fui trabalhar com o povo Manoque, e aí fui morar nas aldeias deles também, fiquei um tempo por lá, trabalhando ainda como indigenista, e depois migrei para a antropologia também como um bom motivo para continuar conectado com aquelas comunidades, né? Manoque e depois Minqui, que são dois povos que têm línguas de família isolada e que habitam ali a região do noroeste do Mato Grosso. É uma transição. Eles são transfronteiriços? Eles não são transfronteiriços, eles estão, na verdade, no interflúvio ali do Rio do Sangue com o Rio Juruena, né?
Então, estão nessa região noroeste. Eu creio que até a Bolívia seriam talvez 200 quilômetros em linha reta, algo assim. Agora, e lá é uma região de transição, né, de Cerrado para a Amazônia. Então, e tem vários povos ali, de várias famílias linguísticas também diferentes. Mas, enfim, os Guarani, né, que é essa comunidade da Patrícia, geograficamente é bem distante. Mas é curioso também que nos últimos anos houveram casamentos, né, também entre pessoas da comunidade lá da Patrícia, né, lá de São Miguel das Missões, de Coendiú. Só para o esclarecimento, a Patrícia ela está em Missões, ela pertence ao povo Guarani Kaiowá, não, desculpa, Guarani Mibai, né, Mibai Guarani, Yeah. E depois no Mato Grosso do Sul estão mais os Guaranis Kaiowá, e um pouquinho mais ao norte está onde é a região onde tu trabalha. Isso, exatamente. Assim, em distância de quilômetros ali, eu acho que daria pelo menos 3.000 quilômetros da comunidade da Patrícia até as comunidades Manoque-Minqui. Mas foi muito legal que, com esse processo também do filme, a gente também aproximou, né, alguns realizadores também Manoque-Minqui de alguns realizadores Mbiá-Guarani. No ano de 2018 e 2019, eu fui fazer um estágio de pesquisa do doutorado na Universidade de Nova York com a professora Faye Ginsburg, que é uma professora que ela dá muito apoio enfim, tem muitos alunos indígenas e tem muitos alunos que estudam cinemas indígenas em Abya-Yala, né, no continente americano em geral, e mesmo fora, em outros lugares do mundo. E como o meu tema também tratava dos cinemas indígenas realizados ali pelos Manoque-Minqui, fui fazer esse estágio lá e calhou de eu estar lá durante um evento anual que acontece, que se chama Margaret Mead Film Festival, que é um dos maiores festivais de cinema etnográfico. E ele acontece em Nova York todos os anos, há muito tempo. E aí, nesse ano específico, a Patrícia Parai Chapuis, ela foi convidada para ir apresentar um pouco o trabalho do coletivo Mbiá-Guarani lá, junto com o Vincent Carelli, do Vídeo nas Aldeias, né? Então, ela foi fazer algumas apresentações lá em Nova York. E, assim... 2018. Isso, 2018. E aí, na época, a minha orientadora também me incumbiu um pouco desse papel de ficar, de acompanhar a Patrícia, ser um pouco tradutor dela, acompanhar ela. Nessa época, uma amiga minha, a Joana Brandão, que é professora lá no sul da Bahia, na Federal de lá, também estava fazendo o estágio dela, do doutorado lá. E aí, ela deu uma ideia, poxa, a gente poderia gravar a Patrícia, né? Porque ela tem realmente falas muito bonitas e tal. E foi de uma forma muito despretensiosa. Eu fui buscar a Patrícia no aeroporto e a gente já tinha se conhecido uns anos atrás na Universidade de São Paulo, mas eu acho que ela não lembrava muito, porque também muita gente, né? E aí ali também eu falei para ela, Patrícia, você toparia, de repente, a gente te gravar e tal, né? Ela, sim, claro, podem gravar à vontade, vou ficar um período curto, né, em Nova York, para participar do evento, e a gente acabou fazendo essas gravações nesses dias que ela estava lá, e acho que uma das coisas que a gente fez, acho que é meio que o corpo do filme ali, foi fazer uma caminhada com ela pelo Museu de História Natural, né, o Museu Americano de História Natural, e foi uma manhã caminhando ali pelo museu e filmando um pouco ela, as reações também dela, né, diante daquele espaço expositivo, né, e aí a partir de então também depois ela pediu para fazer uma visita, né, a Times Square também, e a gente seguiu ela lá, fomos com ela até lá. Fantástica aquela visita ali. Quando ela encontra os mexicanos ali, fantasiados de Mickey, coisa assim, é fantástico.
Para mim, não é a melhor cena, mas é uma das melhores. Pois é. Desculpa. Não, imagina, realmente, eu acho que também o filme, ele trata, assim, desses encontros e desencontros, né? A toda hora você tem esses encontros entre pessoas de origens muito diferentes, né? Com perspectivas muito díspares, e ao mesmo tempo, nesse encontro que a Patrícia, né, nesses encontros que a Patrícia vai realizando, a gente vai percebendo vários desencontros de outra ordem, né? Que são culturais ou até ontológicos, mas enfim, políticos e assim por diante, né? Vai lá, Denise. Bien. Sí, la verdad es que el choque cultural siempre es interesante, ¿no? Siempre va a ser interesante. Hay una pregunta que tal vez es obvia, pero es importante porque hablábamos de cómo ha surgido el nombre de la película. ¿Cómo es que surge? Al fin y al cabo, está en inglés New York, Just Another City. Sin embargo, en español sería una ciudad, New York o Nueva York, una ciudad como cualquier otra, como cualquiera. Pero, ¿por qué? ¿Por qué de esta forma? Porque prácticamente es una afrenta el nombre de la película. Pero, Cuidado com o spoiler. ¿cuál ha sido tu posición? Pois é, então, Denise, poxa, obrigado pela pergunta. Eu acho que a gente tem alguns filmes que às vezes a gente ganha o título, né? Assim, numa fala, né? De um protagonista, de um personagem. Então, na verdade, acho que a Patrícia foi conduzindo a gente, né? Por uma Nova York desde a perspectiva dela. E aí, assim, numa primeira passagem pelo museu, né? Que acho que ela consegue desconstruir, assim, e revelar, né? Essas formas pelas quais o Ocidente vai construindo o discurso, né? Sobre os outros, né? E ela vai revelando também isso, assim. E depois, num exercício que parece muito uma antropologia reversa, né? É uma antropologia do... Explica melhor, porque tu é antropólogo, mas o pessoal que está nos assistindo não entende bem a questão da antropologia reversa. Isso, eu acho que ela faz um exercício muito forte de antropologia reversa. Esse conceito de antropologia reversa é de um antropólogo chamado Roy Wagner. E ele vai dizer que é um pouco, essa antropologia reversa é um pouco essa antropologia que os povos originários ou nativos ou indígenas estão fazendo dos povos colonizadores, desses povos outros que são invasores e tal. Então, nessa antropologia reversa, feita a partir do olhar indígena, eu acho que a gente consegue revelar temas ou formas de representação do outro, né? Tipo assim, a gente consegue entender os mecanismos, as estratégias que os ocidentais, que os povos, enfim, colonizadores usam para retratar também os povos indígenas. Então, é uma contra-antropologia, né? Uma antropologia reversa que vai no sentido de revelar também esses mecanismos de representação e de dominação. Eu acho que ela faz muito isso assim, naquele espaço museal, né? No espaço do Museu Americano de História Natural, e depois acho que quando ela vai conduzindo a gente pela cidade, assim, primeiro quando ela vai ao metrô, depois ela vai até a Times, né? Enfim, vocês vão ver pelo filme. Mas ela fala uma frase, né? Que é nessa condução que ela faz com a gente. Ela fala: Nova York é mais uma cidade, como as cidades que a gente vê no Brasil e tal. Eu não vi muita diferença, talvez a língua e tal, mas é muito interessante que daí também existe até uma tradição um pouco histórica, né? Se a gente for voltar lá no século XVI, né? De algumas lideranças indígenas visitando a Europa, ou visitando, né, centros... Paris, levavam para Paris, exato, Londres. Muitas vezes, quem estava nesses centros comentava, né, ou escrevia e tal. Enfim, o cacique veio, o chefe veio e tal, e ele não ficou admirado assim com a nossa civilização. Ele falou: mais um lugar e tal.
Então, assim, é muito bacana também que esse espanto, né, que os europeus ou que os eurocêntricos têm com essa vamos dizer, talvez um certo desdém ou uma, né, uma falta de admiração, né? Eu acho que revela muito sobre o próprio olhar deles, né? Ou a noção que eles têm de uma certa superioridade, velada ou não, né? Que eles acreditam ter. E daí, diante da apatia ou da falta de admiração, né? De um olhar indígena, eles se ficam admirados e tal. Mas eu acho que ela segue um pouco essa tradição, né? De falar, é mais uma cidade, né? Mais um lugar. Legal. Uma coisa importante dizer, eu vou roubar uma pergunta da Denise, porque eu sei que ela tem uma pergunta para parar, não sei se ela vai fazer para o André. Mas esqueci, André, de citar a Joana Brandão, ela dirige o filme contigo, correto? Ela roteiro e direção. E a Pará, eu chamo de Pará e Chapã, que todo mundo conhece como Patrícia Ferreira. Então, eu trabalhei com ela já num filme misturado, uma websérie Misturados aqui no Rio Grande do Sul. Então, assim, o que eu queria te perguntar, roubando a pergunta da Denise, é que tu conseguiste captar a naturalidade da Patrícia. Isso, né, Denise? É mais ou menos por aí a tua questão. Sim, sim. O olhar do André não é um olhar estrangeiro, não. Ele é um olhar que tentou valorizar o olhar da Patrícia. Me parece que ele buscou essa sensibilidade, ¿no? Sí, se ve una naturalidad en ella, se nota una naturalidad, una espontaneidad, que lógicamente también es trabajo tuyo, es un resultado del trabajo tuyo. Pero, sin embargo, ¿cómo es que tú has podido conseguir ese resultado? ¿Lo hablaste con ella? ¿Fue planificado? Tal vez, o no sé, ¿cómo hiciste que se dieran las condiciones para que aflorara en ella la forma tan natural de exponer su pensamiento? Porque tiene opiniones muy profundas, importantes. Entonces, ¿cómo es que lograste que ella sintiera essa comodidade para poder decirlo? Poxa, muito obrigado pela pergunta e pela generosidade também do olhar de vocês. Eu acho, assim, a gente estava falando que é um filme sobre encontros e desencontros, né? E o próprio filme também é um encontro, né? O filme é fruto do encontro de 3 pessoas, né? Eu, Patrícia, Joana, né? Que a gente estava se encontrando ali em Nova York, por uma ocasião que não era planejada, mas foi uma situação assim um pouco improvisada, né? Assim, da gente ir vivenciando a situação juntos. E assim, ao mesmo tempo, eu acho que assim, na verdade, toda a minha vida eu trabalhei nesses 16 anos com o Manoque, com os Minki, até mesmo com outros povos. A gente trabalhou de uma forma sempre compartilhada, né? Dirigindo juntos, propondo filmes juntos. Então, assim, fazendo valer esse encontro e sempre pensando a colaboração de uma perspectiva mais indígena, né? Porque se fala muito em colaboração e tal, e existem muitas formas de colaboração, né? Esse filme em si é uma colaboração um pouco diferente, porque geralmente os filmes que eu trabalho, eles surgem a partir de uma amizade, de uma relação anterior, que gera um filme. Esse filme foi um pouco um filme de um encontro que também gerou uma amizade, uma relação, porque eu acho que é isso também, né? Um filme, principalmente quando a gente trabalha com esses conhecimentos, práticas e sabedorias indígenas, a gente percebe que o filme sempre é muito mais do que um filme, né? Não é só ir lá e gravar e tal, mas é uma relação que se constrói, não é? E que deve ser idealmente duradoura, né? Deve ser uma relação de cooperação a longo prazo, né? Não uma coisa pontual. Então, acho que eu vinha um pouco com essa bagagem de ter essas relações, de ter aprendido também muito com os Manoque e os Minki a estabelecer essas relações que vão muito além do filme. Então, talvez a gente também, ali naquele processo, foi criando também uma proximidade
E quando a gente foi ao museu fazer aquela caminhada assim meio improvisada, a dinâmica que a gente fez foi uma dinâmica de conversa, né? A gente ia propondo algumas questões, né, para a Pátria, questões que a gente sabe que são muito problemáticas, né? Assim, não só para os Guarani-Mbiá, mas para muitos e muitos povos, né? A gente sabe como o tratamento daqueles objetos, né, que estão no museu são inadequados, né, da perspectiva indígena, como a obtenção daqueles objetos, como a representação deles, que a gente sabe como isso é problema. Então, a gente foi propondo questões para a Pátria e a gente também ficou muito admirado com essa habilidade dela na frente das câmeras, né? Eu me lembrei muito do Jean Rouch, que é um realizador francês, mas que traz toda essa ideia de antropologia compartilhada e tal, que começou isso nos anos 60, mas o Jean Rouch ele era um filmmaker, né? Ele era um cara que fazia filmes muito bem, mas ao mesmo tempo era um cara que na frente das câmeras também era muito bom. E quando a gente estava filmando a Pátria, né? E depois nesse processo da gente decidir fazer um curta-metragem, eu me lembrei muito disso. Falei, poxa, a Pátria é nosso Jean Rouch, né? Porque a gente admira muito o trabalho dela como cineasta, e de repente a gente está fazendo um filme como ela, como uma estrela, como a nossa protagonista, né? E de fato tem, né, 2 ou 3 filmes que o Jean Rouch é o protagonista, é o personagem, né? Não é o cineasta. Então, um pouco nosso movimento ali era também de homenagear a Pátria, assim, eu e a Joana, a gente gosta muito do trabalho autoral dela. E aí, de repente, tem uma surpresa, assim, muito grande também, ela se desenvolver como personagem, como protagonista, tão bem também na frente das câmeras. E eu acho que, assim, a gente teve também muita sorte, muita felicidade nesse encontro. Acho que também é resultado desse encontro feliz que a gente teve. Que bom, que bom, que bom te ouvir sobre isso, que o filme ficou maravilhoso. Parece que o filme é enorme, pessoal, mas não é. O filme tem 18 minutos, né? O filme, mas conta coisas muito interessantes e de uma forma muito sensível e profunda, como disse a Denise. O André e Denise, vou colocar a pergunta do nosso companheiro do Fronteiras, o Davi, do povo Mavorno. Então, o André já entrou um pouquinho na resposta dele aí, mas eu acho que vale a pena acrescentar. O Davi está viajando e fez essa pergunta para o André. Me chamo Davi Maruorno, cineasta indígena aqui do estado do Amapá, região de Oiapoque, fronteira com a Guiana Francesa. O que me chama a atenção no filme é que ele traz uma perspectiva de confronto, de quebra de paradigmas, de estereótipos. E eu fiquei pensando agora se a produção desse documentário ela surge anterior, né, à visita da Paraixap a Nova York, ou ela foi uma construção, né, naquele contexto em que ela estava, né, em Nova York, e a partir daquilo que foi surgindo, né, essa ideia, ou foi um processo anterior? Acho que algumas questões já foram respondidas, mas eu acho que vale a pena ver dessa perspectiva de que alguma coisa tu tinhas na cabeça, né? Então, Ricardo, na verdade, realmente a gente não esperava, a ideia da Joana teve de registrar, para mim, assim, não tinha ambição alguma de criar um filme e tal, era uma coisa mesmo da gente registrar mesmo a Pátria lá, assim, a princípio, de fato, não tinha essa ideia de, vamos fazer um filme. Mas aí nas conversas, e acho que a partir das falas da Pátria, a força das falas dela, realmente a gente sentou, conversou e falou, e aí, vocês acham, tal, vamos fazer esse filme? A Pátria passou muito rapidamente, né, em Nova York, logo ela voltou ao Brasil,
se não, sem dúvida também, eu acho que ela teria participado assim de todas as etapas e ela também, a princípio, também não se interessou, também não, pode fazer um filme, ela não se interessou assim, em dirigir também ao trabalho, e como ela estava à distância, para a gente pareceu também que seria mais honesto, enfim, ter essa direção, trazer ela como protagonista. Ao mesmo tempo, eu devo confessar que a gente, fã do trabalho dela, tinha um pouco de medo do filme não sair tão legal e daí sujar um pouco a filmografia dela, então a gente também... Perfeito. Quando, né, a gente falou, não, tudo bem, se ela não está também assim, interessada em dirigir, para a gente é ok também, porque ela também, se o filme sair ruim, não vai ser um problema para a carreira dela. Sim. E assim, claro, a gente com uma postura de humildade também em relação a isso, ao trabalho dela e a pessoa que ela é, né? Enfim, que traz muitos trabalhos geniais que ela tem na carreira. E aí, assim, tem uma questão, né, que o Davi traz, se tinha essa programação e tal para fazer. Na verdade, o que estava programado era a visita dela, né? A gente soube alguns dias antes que ela iria apresentar um pouco a experiência dela no vídeo nas aldeias, nesse festival Margaret Mead, que, na época, todos os anos o festival tem um tema. O tema de 2018 foi Resiliência em Movimento, e tratava justamente da resistência, da resiliência de povos indígenas, de povos tradicionalmente, enfim, oprimidos, né, pelos agentes coloniais. E aí, de repente, a gente se depara, né, com aquele ambiente do museu que é extremamente colonial, né, que tem essas exposições super problemáticas, né, sobre populações nativas, e aí eles chamam, né, a Patrícia para mostrar um pouco desse trabalho. Vocês vão ver que ela vai se deparar com um conflito político ali também. A gente estava prestes a ter as eleições. A próxima pergunta aí que vai dar... Tá, mas não, pode falar. É que tem a pergunta que veio gravada, né? Por isso que eu estou antecipando. Mas vai lá, segue. Não, e daí só dizendo que assim, ela faz ela tem essa participação no festival que é super forte. Depois ela problematiza toda a exposição do museu, não é? E, enfim, tem uma coisa que é muito... Eu sempre faço questão de falar isso. Não sei se é a hora agora, mas eu sempre faço questão de falar que o filme, um ano depois, o filme foi submetido ao museu, né? Todos os anos, a nossa orientadora, a Faye Ginsburg, ela ajuda a organizar o festival e ela indica alguns filmes para fazerem parte do festival. E a Faye gostou do filme, né? Depois que a Patri... a gente foi mandando cortes, né, para a Patri também, né? Patri, gostou disso, tal, o que a gente tira, o que a gente coloca? Ela foi participando também à distância. Ah, legal, né? Isso é importante, hein? Claro. Nós não sabíamos disso aí, não. É muito importante ela. De repente, isso aí também... Porque depois vou fazer uma declaração aqui que ela me falou, que eu acho que vai nesse sentido. Por favor, conclua. Legal. Ela, na última versão, inclusive, assim, que a gente fez essa troca, né, pela internet, e ela pediu algumas cenas para saírem, tá? Algumas falas ela pediu para cortar, e a gente fez, claro, justamente porque é isso que eu também falava, assim, a nossa experiência sempre de fazer filmes colaborativos, ela passa, eu acho que uma das fases principais num filme colaborativo é a validação. Então, a comunidade ou o sujeito indígena que está sendo ali retratado precisa validar, né, aquele discurso audiovisual e falar, olha, eu quero para que a pessoa tenha controle da sua imagem, né, o que eu quero, o que eu não quero que mostre. Então, depois que a gente passou pela validação da Patri,
a gente mostrou também o filme, né? Mostramos o filme para o Vansan, mostramos o filme para a FEI, e eles gostaram do resultado, e a FEI indicou o filme para o museu, para o festival do ano seguinte. E a gente teve a notícia, meio bombástica, que na direção do museu, o filme foi vetado, o filme foi censurado. Eles proibiram o filme de passar. Eu imagino por quê, mas... Né, Denise? Dá para imaginar o motivo, mas igual, é lamentável, né? É lamentável, e assim, a própria FEI, né? País da liberdade. Exatamente, teve liberdade até a página 2, né? E aí, de fato, essa diretoria do museu censurou a participação do filme no ano de 2019 no festival, porque iria causar, segundo eles, um desconforto. E aí eu me lembro muito bem que em 2018 mesmo, antes dessa participação desse festival, todos os anos, os americanos chamam de Columbus Day, e os povos indígenas têm mudado o nome desse dia para Indigenous Peoples Day, que é o dia que, enfim, que Cristóvão Colombo chegou à América. 12 de outubro. Isso, exatamente. Nessa data, em outubro, existe um movimento indígena em Nova York, liderado pelos Lenape, que são um povo originário, né, da ilha de Manhattan, né, que gerou esse nome Manhattan. Eles ocupam o Museu Americano de História Natural, e eles têm um movimento que chama Decolonize This Place, que significa, né, descolonizar esse lugar. Então, eles fazem todo um trabalho de intervenção na expografia do museu e problematizam. Olha aqui como o indígena está sendo representado, olha aqui como esses povos estão sendo representados, olha como esses objetos estão descontextualizados, como que eles foram obtidos ou não, qual o acesso que esses povos têm a esses objetos e tal, que são sagrados. Então, assim, eles fazem um movimento que é importantíssimo no museu. E quando a gente soube dessa notícia da censura, a gente teve a mais absoluta clareza, né, dessa anatomia colonial da instituição, né, que continua sendo a mesma, e a gente teve a absoluta clareza dessa importância desses movimentos indígenas de descolonizarem o museu, e tem muito, muito trabalho a ser feito ainda. Claro. Então, assim, imagina, você abre um espaço para uma pessoa indígena vir falar, essa pessoa é gravada num festival que se chama Resiliência em Movimento. No ano seguinte é proposto o filme, e o museu fala, não, a gente não quer. Tá, mas para o pessoal não ficar triste aí, ele foi reconhecido pelo, como é que se chama? O Festival Internacional de Cinema Etnográfico de Londres, é isso? O Royal Anthropological Institute, correto ou não? Foi. Em 2021, que é o ano seguinte. Foi, a gente teve esse reconhecimento, foi bem importante. Esse festival, ele é também um dos maiores festivais, um pouco tem essa rivalidade, né, entre o festival americano e o festival inglês, e na medida que o festival americano censurou, o festival inglês premiou o filme, que é esse Royal Anthropological Institute, que eles chamam, né? Que maravilha. Uma que eu queria declarar aqui, desculpa falar bastante, Denise, pode falar à vontade, Denise, por favor, intervenha a hora que tu achares. Está tão interessante a conversa que eu me empolgo aqui. Primeira questão, muitos povos aqui da América do Sul chamam de Dia de la Raça, o dia 12 de outubro, outros chamam de Dia dos Povos Originários, outros já estão chamando de Dia da Diversidade Cultural, e no Brasil é o Dia da Criança. Não preciso falar mais, né? Certo? E no Rio Grande do Sul é dia, se não me engano, tem alguma coisa, acho que é Senhora Navegante, alguma coisa assim, que é bem católico. Tá? Então, assim, é uma reflexão que a gente vem fazendo, André, que é muito importante que tu está fazendo, está dando uma aula de antropologia aqui para nós, de história, de cultura, etc. E tal. Mas, assim, vamos para outra pergunta, tens alguma coisa a falar, Denise?
La verdad es que esto que nos comenta André, que nos comparte, no, no nos sorprende, no nos sorprende, pero reivindica el tipo de trabajo que estás haciendo tú, nos jala la oreja porque realmente es algo importante. Cuando lo importante se vuelve urgente, empiezan a ocurrir estas cosas. Entonces, es buenísimo, así, felicidades, le diste en el clavo. Es uma grande proposta. O que eu queria declarar sobre o que a Patrícia me falou, André, eu acho que isso te conforta de certa maneira, é que quando a gente estava escolhendo o filme indígena ou não indígena, a gente se deparou com duas questões. Uma é que tem filmes, por exemplo, o companheiro da Pará, que é o Ariel Ortega, ele acaba de vencer o Festival de Gramado com o filme dele, Transformação de Canuto. Tá? Então é um filme que está circulando ainda, agora ele estava na Europa, outro dia. A Pará também circula o mundo inteiro, o Brasil inteiro, né? É pouco reconhecida no Rio Grande do Sul, que é onde ela mora, no estado do sul do Brasil. Isso é importantíssimo declarar aqui, porque são dois cineastas maravilhosos, além dos outros indígenas, né? Então a gente está pensando, André, fazer só um ciclo só desse cinema indígena. Tá? Que eu acho que vai no sentido daquilo que a gente conversou, do coletivo do Mato Grosso, mais o coletivo da Pará e do Ariel, mais o coletivo do Davi, que recém falou, né, deu o depoimento dele, e tem outros coletivos, tem o Zezinho Caxinauá, aqui no Acre, né? Então tem vários cineastas indígenas maravilhosos, tem o Vídeo nas Aldeias também, que é um projeto fantástico. Então, a gente vai fazer um ciclo só de cinema indígena, acho que é importantíssimo. Tá? Então, vamos ver a outra pergunta, porque está ficando bem legal, mas acho que o tempo está indo, né? Vamos embora? É um companheiro lá do México que fez a pergunta. López, ¿de dónde nació el interés de hacer esta película? Y me pareció muy interesante cuando hay el debate acerca de Bolsonaro y del fascismo con alguien del público, ¿por qué es importante que en la cultura tengamos una postura política clara? Muchísimas gracias y estamos en contacto. É aquilo que tu estava querendo falar. Vamos lá, agora é contigo, André. Ahora sí, play. Que bom. Muitas graças também por la pergunta. Que bom, né, que nesse encontro também a gente tem companheiros aí de vários lugares também, para a gente fazer essa troca. Então, assim, eu acho que, só para reforçar, né, o interesse mesmo da gente, de fato, ter a ideia de, bom, então vamos reunir essas falas, essas situações, essas gravações, e vamos fazer um curta-metragem, isso se deveu, assim, à potência das falas da Patrícia. Assim. Diante daquela potência das falas que ela teve, a gente falou, nossa, isso realmente é muito importante, assim, a gente tem que tentar amplificar essas falas dela, e acho que a origem, né, dessa ideia do filme foi isso, né, teve mesmo nesse resultado, assim, dela ter feito as falas, dela ter protagonizado, ter brilhado, né, de forma tão intensa ali na frente das câmeras, e a gente depois resolveu com ela que valia a pena editar isso e fazer o filme. E, de fato, eu acho que a Pátria, ela traz uma coisa que eu acho que, assim, tem muito a ver com o modo de existência do povo dela, que são os Mimbiá-Guarani. Para os Mimbiá-Guarani, a palavra, ela é sagrada. A gente, né, para eles, inclusive os mais novos, né, eles não devem falar muito, eles devem escutar mais, né? E eles têm até uma noção que é muito bonita, assim, que é de firmar as palavras no peito, né? Primeiro você escuta muito, e depois que as suas palavras já estão firmadas mais no peito, com essa inspiração dos Nhanderu-Queri, né, que são essas divindades deles também, com essa inspiração, você faz a fala, né?
E essa palavra, para eles, é uma palavra que age, né? É uma palavra que tem muita agência, que tem muita força. Então, você não pode falar à toa, né? Você não pode, assim, falar qualquer coisa, ou, né, jogar uma conversa fora, assim, de qualquer jeito. Você tem que ter, aquela palavra tem que ser muito bem firmada e tem que ter essa inspiração que vem dessas entidades que povoam os mundos dos Mbiá. Então, acho que a Patrícia mostra muito isso no filme, e, sobretudo, nesse conflito que o nosso amigo trouxe do México, no momento em que eles expõem o trabalho, né, dela e do Vansan, no Vídeo nas Aldeias. Ela começa a fala dela com uma intervenção, que ela fala, ele não, que na época, ali em 2018, né, era um pouco um movimento de resistência ali a uma possível eleição do Jair Bolsonaro. E ela se coloca politicamente, né, naquele espaço, né, ele não, primeiramente ele não. E isso já gera um incômodo num dos membros da plateia, que está ali, que é um brasileiro, acho que morava em Nova York. E aí esse cara, na primeira oportunidade, ele pergunta, não, eu quero saber por que vocês estão misturando política aí com cultura e tal. E daí, assim, o Vansan tenta um primeiro diálogo, e aí, logo de cara, o cara também interrompe, dizendo que eles eram membros do Partido Comunista, que é uma coisa que é engraçada, mas ao mesmo tempo trágica. É o único argumento que eles têm, né? Exatamente. E daí, nesse Nunca leram nada. Exatamente. Meio que naquele bate-boca, o Vansan também faz uma colocação que é importante, que fala, olha, você tem sua opção política de defender o que você quiser. Agora, se você quiser defender um cara que inclusive faz apologia ao genocídio indígena, né? Se a gente lembrar, uma das falas do Bolsonaro foi que a cavalaria norte-americana foi mais eficaz no trabalho que ela fez na América do Norte. Quer dizer, um elogio ao genocídio, né? Assim, explícito, né? E aí ele falou, mas se você quiser votar nessa pessoa, você está livre, para fazer isso, tudo bem. Então, quer dizer, um cara que vai num evento de culturas indígenas e tal, totalmente pró-Bolsonaro, tem esse conflito, e aí me lembrou também muito... Tem gente que vai no show do Pink Floyd, do Roger Waters também, e não entende as letras. Exatamente. A analogia é bem essa mesmo, né, Ricardo? É muito isso. E a Patri, eu acho que ela tem uma saída muito elegante, porque ela tem toda a autoridade, né, como uma pessoa, uma liderança indígena, né, que, sobretudo, os Mbiá-Guarani, que há mais de 500 anos, né, se confrontam com esse contato, com esse encontro tão violento, né, com as sociedades não indígenas. E aí eu me lembro muito também de uma expressão do Ailton Krenak, que ele fala que é o eterno retorno do encontro, né? Esse contato, ele não é um contato que se deu em 1500, é um contato que se dá todos os dias, né? E é um contato conflituoso que está ali todos os dias. Então, naquele encontro conflituoso, ela traz autoridade, né? E com muita elegância ela fala, olha, a gente que sofre com esse genocídio, com essa opressão colonial, a gente tem o direito de se pronunciar e de colocar a nossa opinião onde a gente for. Calma. Né? E aí me lembrou uma outra coisa que ela não fala no filme, mas que a gente já, em muitas conversas... Não vai contar o final do filme, porque senão o pessoal não vai assistir. Não. Pode deixar. E aí ela fala uma coisa, me lembrou umas outras conversas que eu tive com ela, que ela fala assim, eu acho genial. Quando a gente fala, quando nós, povos indígenas, falamos de cultura, é tudo muito bonito, é tudo bem aceito, as pessoas vão, batem palma, gostam, tal. Agora, quando a gente fala de terra, ou quando a gente fala de política, não, aí já ficou ruim. Aí já não prestou mais. Então, assim, foi isso que aconteceu, né? De repente, quando ela colocou a posição política dela, que tinha, veja bem, tem uma relação direta com o território, porque ela mesma
disse, né? Ele disse que não vai demarcar mais nenhuma terra indígena, e foi o que aconteceu durante todo o governo Bolsonaro. Não só não demarcou, como conseguiu cancelar alguns estudos de terra indígena. Então, assim, ela coloca a questão da terra, né? A questão da política e a questão da terra estão juntas. E aí, nesse momento, aí já passa a não ser mais interessante para o cara que supostamente só vai ver cultura e não queria ver política. Então tá, querido, muito obrigado. Acho que assim foi bonito, né? Um trabalho lindíssimo que a gente assistiu. O pessoal vai assistir. O filme vai ficar liberado até segunda-feira, né? A partir de amanhã, sexta, né? Hoje nós vamos fazer esse anúncio, né? Hoje é quinta-feira no Brasil, jueves nos demais países, e vamos anunciar a película que vai quedar liberada a partir de viernes hasta el lunes. Muito obrigado. Uma coisa importante de declarar no final aqui, que eu esqueci. Quando nós estávamos escolhendo o filme, a gente tinha essas três possibilidades. Era o filme do Ariel Ortega, que está circulando ainda, recém-vencedor do Festival de Gramado. Tinha As Bicicletas de Anderu, que é um filme fantástico, que eles dois produziram, né, e dirigiram. E na minha cabeça veio esse filme do Nova York, né? Aí a Patrícia diz, eu acho que para esse ciclo o melhor é o Nova York. Entendeu? Acho que isso aí já diz muita coisa, porque cada ciclo tem um objetivo, né? E como a gente vai fazer um outro ciclo só de cinema indígena, eu acho que foi uma bela escolha. Espero que o pessoal goste. É uma honra para a gente ela ter feito essa escolha, uma alegria muito grande, assim, sinal que ela gosta, né, do filme, assim, uma coisa que para a gente é muito gratificante, de verdade. É o principal, né? Sem dúvida. Grande abraço para vocês e assistam o filme, os filmes. Muito obrigado. Un placer haber hablado contigo, André. Muchísimas gracias. Gracias por este trabajo que nos regalas, nos entregas. Saludos y abrazos a Patricia. En algún momento vamos a coincidir y vamos a seguir hablando de esto que es tan importante. Agora assistam o trailer. Gracias, Denise. Foi um prazer muito grande também estar aqui falando contigo. E te agradeço também de coração por as perguntas, por o interesse e por o apoio também. Estamos juntos aí nas lutas. Sempre. Bárbaro. Vamos ver o trailer, então, pessoal. Eu sou a Patrícia Ferreira para Ichape, em Guarani. Eu sou do Brasil, eu vim para Nova York para participar de um festival. Quando será que essas peças chegaram aqui no museu? Por exemplo, esses passarinhos, são passarinhos de verdade, eu acho, né? Tem tantos objetos, com certeza as pessoas já faleceram, os que fizeram, e agora ele está aqui exposto para as pessoas verem. Isso me incomoda um pouco dos museus, assim. Tem muita coisa que é sagrada que não deveria estar aqui, mas tá, né? Nova York é mais uma cidade, né? Uma outra cidade de Brasil. Não vejo nenhuma diferença, assim. Parece a mesma estrutura, assim. Só a diferença é a língua, assim, não. Mas eu me sinto do mesmo jeito que eu me sentiria na cidade de Brasília.